Meu querido filho, minha querida filha, só para por um momento. Quero que você pense comigo agora. Quantas vezes hoje você passou na frente de um espelho? Uma vez? Duas? Talvez mais do que você consegue lembrar. Você passou, se olhou, talvez tenha ajeitado o cabelo, conferido a roupa e seguiu em frente. Parecia um gesto simples, não é? Parecia inofensivo. Parecia apenas parte da rotina. Mas e se eu te dissesse que há algo acontecendo naquele momento que você não pode ver com os olhos da carne? E se eu te dissesse que o inimigo conhece aquele instante melhor do que você? Que ele sabe exatamente o que fazer com aquele segundo de vulnerabilidade? Aquele segundo em que você se olha e antes de qualquer pensamento consciente já sente algo errado por dentro. Eu preciso falar com você hoje, porque o que está acontecendo na sua casa, nos seus quartos, nos seus corredores, nos seus banheiros, vai muito além do que você imagina. Há portais que foram abertos sem você perceber. Há caminhos que o inimigo usa todos os dias para entrar no seu lar, se instalar na sua mente e distorcer a imagem que você tem de si mesmo, da sua família, do seu futuro e até de mim. E o espelho, aquele objeto tão comum, tão presente, tem sido uma das ferramentas mais antigas e mais eficazes que o adversário usa contra os filhos que eu tanto amo. Não estou aqui para te assustar, estou aqui para te acordar, porque o que o inimigo mais teme não é que você nunca sofra. O que ele mais teme é que você descubra quem você realmente é, que você compreenda o poder que habita dentro de você, que você feche as portas que ele usou por tanto tempo e nunca mais as abra. Hoje, neste vídeo, vou te revelar o que está por trás daquele reflexo. Vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando você se olha no espelho com dúvida, com vergonha, com medo. Vou te ensinar como fechar esses portais, como limpar tua casa da presença do adversário e como decretar sobre tua vida a verdade que eu, o Senhor teu Deus, falo sobre você desde antes da fundação do mundo. Mas antes de continuar, quero que você faça uma coisa agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque esse é o primeiro passo. Declarar que você está pronto para ver. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te contar uma coisa que poucos falam abertamente, mas que é uma das estratégias mais antigas do adversário desde os primórdios da humanidade. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim, o inimigo descobriu uma ferramenta poderosíssima, a distorção da identidade. Não foi à toa que a primeira coisa que aconteceu depois da queda foi que eles se olharam e sentiram vergonha. Eles viram a si mesmos de uma forma completamente diferente do que eu os havia criado para se ver. E foi ali, naquele primeiro momento de reflexo distorcido, que o adversário entendeu que se conseguisse mudar como o ser humano se enxerga, ele conseguiria mudar tudo. Porque pensa comigo, tudo que você faz na vida começa com o que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que é amado, você age como alguém amado. Se você acredita que é capaz, você toma decisões como alguém capaz. Mas se você acredita que é fraco, indigno, sem valor, sem futuro, você age exatamente como alguém que acredita ser fraco, indigno, sem valor
sem futuro. E é aí que o espelho entra. O espelho físico, aquele que está pendurado na parede do seu quarto ou no banheiro da sua casa, é apenas um objeto. Em si mesmo, ele não tem poder. Mas o espelho espiritual, a imagem que o inimigo projeta na tua mente no momento em que você se olha, esse sim carrega uma carga enorme. Porque o adversário não precisa fazer nada grandioso para te destruir. Ele só precisa sussurrar uma coisa na sua mente no momento em que você se olha no espelho pela manhã. E sabe o que ele sussurra? Ele sussurra: você não presta. Ele sussurra: olha o que você se tornou. Ele sussurra: quem vai te amar assim? Ele sussurra: você está envelhecendo, cansado, derrotado. Ele sussurra: você nunca vai conseguir. Ele sussurra nomes que nunca saíram da boca de Deus, mas que você acostumou a escutar como se fossem a verdade mais pura do universo. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda isso agora. O inimigo é um mentiroso. Ele não tem autoridade para definir quem você é. Ele nunca teve. Mas a mentira só funciona se você acreditar nela. E se você acreditar por tempo suficiente, ela começa a se comportar como se fosse verdade na sua vida. Pensa em alguém que ao longo dos anos foi chamado repetidamente de burro, de feio, de incapaz, de azarado. Com o tempo, mesmo que essas palavras nunca tenham sido verdade, a pessoa começa a agir como se fossem, começa a recuar diante das oportunidades, começa a se esconder, começa a aceitar menos do que merece, começa a viver bem abaixo do propósito que eu planejei para ela. Isso é o que o espelho que mente faz com você ao longo do tempo. E não estou falando apenas do espelho físico. Estou falando do espelho das redes sociais, que te mostra a vida perfeita dos outros e te faz sentir que a sua não presta. Estou falando do espelho das comparações, que te faz olhar para o vizinho, para o colega, para o irmão e sentir que você ficou para trás. Estou falando do espelho das memórias dolorosas, que toda vez que você avança, projeta na sua mente as imagens do passado para te lembrar de tudo que deu errado. O inimigo é um artista da distorção. Ele pega o real e entorta até que pareça monstruoso. Ele pega suas fraquezas genuínas, porque todo ser humano tem fraquezas, e as amplifica até que pareçam ser tudo o que você é. Ele pega seus erros do passado e os projeta como se fossem o destino do seu futuro. Ele pega as palavras que pessoas te disseram em momentos de raiva ou de descuido e as grava na parede do teu coração como se fossem profecias divinas. Mas eu vim hoje te dizer: chega, chega de deixar o adversário escolher o espelho pelo qual você se enxerga. Chega de começar o dia olhando para o reflexo que ele criou. Chega de viver dentro de uma identidade que nunca foi minha intenção para você. Quando eu te criei, não cometi erro nenhum. Cada detalhe do teu ser foi pensado, planejado e aprovado por mim, antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Cada marca que você carrega, cada traço do teu rosto, cada particularidade do teu temperamento, eu fiz de propósito. E eu olhei para tudo isso e disse: é bom, é muito bom. O inimigo nunca vai te dizer isso. Ele vai fazer de tudo para que você jamais acredite nisso. Porque ele sabe que no dia em que você realmente acreditar que é feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, o jogo muda completamente. No dia em que você se olhar no espelho e enxergar o que eu enxergo, filho amado, herdeiro do reino, guerreiro ungido, portador da minha glória, nesse dia o adversário perde o acesso que teve por tanto tempo. Então hoje, antes de qualquer outra coisa, quero que você repita em voz alta, porque há poder na declaração, há poder na palavra falada com fé. Eu sou feito à imagem de Deus, eu sou amado, eu sou capaz, eu tenho propósito, o inimigo não define quem eu sou. Fala isso,
Fala agora, e quando você terminar de assistir a este vídeo, quero que você se olhe no espelho hoje. Não para ver o que o inimigo diz, mas para ver o que eu digo. Para praticar o olhar de quem conhece sua própria identidade em mim. Porque esse é o primeiro passo para fechar o portal. Saber quem você é de verdade. Escreva nos comentários: eu sou filho de Deus e o inimigo não me define. Meu querido filho, minha querida filha, agora que você já começa a entender como o inimigo usa o espelho da mente para distorcer sua identidade, preciso te falar sobre algo ainda mais urgente. As portas que estão abertas na sua casa e que você talvez nunca tenha percebido. Quando falamos de portais espirituais, muita gente imagina algo místico, algo distante da realidade cotidiana. Mas a verdade é que os portais espirituais são muito mais simples e muito mais próximos do que a maioria das pessoas pensa. Um portal é basicamente uma abertura, uma passagem que permite que influências espirituais, sejam elas de luz ou de trevas, entrem e operem num determinado ambiente ou numa determinada vida. E sabe o que é mais alarmante? Você pode abrir um portal sem ter a menor intenção de fazer isso. Você pode abrir um portal por ignorância, por descuido, por herança familiar, por palavras ditas em momentos de raiva, por objetos que entram na sua casa sem que você saiba o que carregam espiritualmente. Deixa eu te dar exemplos concretos, porque quero que você entenda isso na prática, não só na teoria. Pensa nas palavras que são faladas dentro da sua casa, as discussões que acontecem repetidamente no mesmo cômodo, as maldições que alguém pronunciou, talvez você mesmo num momento de desespero. Palavras como nunca vai dar certo, essa família é amaldiçoada, não adianta tentar, a pobreza é o nosso destino. Cada palavra negativa, quando falada com intensidade emocional e crença por baixo, abre uma fresta, e pelas frestas o adversário entra. Pensa nos objetos que estão na sua casa. Eu não estou dizendo que você precisa jogar fora tudo que tem, mas há objetos que carregam histórias, que foram usados em rituais, que foram dados por pessoas com intenções que não eram puras, que foram comprados em lugares com energias que não honram a mim. Objetos que pertenciam a pessoas que praticavam o que eu condeno. Objetos que parecem decoração, mas que foram criados com propósitos que vão contra o meu reino. Pensa nas pessoas que entram na sua casa. Não estou dizendo que você precisa ter medo de todas as visitas, mas há pessoas que chegam à sua casa carregando ataduras, carregando inveja, carregando amargura, carregando maldição. E quando elas entram, quando elas sentam na sua mesa, quando elas tocam nas suas coisas, algo é deixado para trás. Pensa no que é assistido, ouvido e consumido dentro do seu lar. Os filmes que passam na sua televisão todas as noites, as músicas que tocam nos seus fones de ouvido, os conteúdos que entram pelos seus olhos e ouvidos enquanto você relaxa no seu quarto. Tudo que você consome espiritualmente alimenta algo. E se o que você consome constantemente é conteúdo que glorifica o pecado, que normaliza a violência, que celebra o que eu condeno, isso também abre portas. E os espelhos, voltamos a eles. Porque no contexto espiritual, os espelhos têm um significado muito mais profundo do que o mundo moderno reconhece. Em diversas culturas antigas, e mesmo em práticas que ainda existem hoje, o espelho é usado como objeto de acesso espiritual. É usado para tentar capturar imagens, para criar ligações com o mundo espiritual, para realizar trabalhos que o adversário usa para atormentar vidas. Muitos espelhos chegam às casas de segunda mão, de lojas de antiguidade, de heranças familiares, sem que as pessoas saibam o que aquele objeto carrega. Não estou dizendo que todo espelho é demoníaco. Estou dizendo que o espelho, por sua natureza de reflexo e de superfície que captura imagens,
tem sido historicamente um dos objetos preferidos de práticas que operam no lado das trevas. E quando um espelho com esse tipo de história entra na sua casa, ele pode funcionar como uma janela, uma abertura, por onde o adversário opera. Há também os espelhos do passado, os traumas não resolvidos que ficam pendurados num cômodo da sua memória como espelhos quebrados que continuam refletindo a mesma dor repetidamente. Um abuso que aconteceu, uma traição que nunca foi curada, uma perda que nunca foi chorada adequadamente, uma rejeição que ficou enraizada no coração sem nunca ter sido entregue a mim. Esses espelhos quebrados do passado também funcionam como portais, porque onde há uma ferida aberta e não curada, o inimigo encontra acesso. Meu amado filho, minha amada filha, eu não falo essas coisas para te encher de medo, falo para te dar consciência, porque o inimigo opera na escuridão da ignorância. Ele prospera quando você não sabe que ele está lá. Mas quando você acende a luz, quando você traz conhecimento, quando você traz discernimento, ele perde terreno imediatamente. A Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Isso não é uma frase vaga, é uma advertência direta. A ignorância espiritual tem consequências reais na vida real. Quando você não sabe que uma porta está aberta, você não a fecha. E uma porta aberta convida o que quiser a entrar. Mas agora você sabe. E com o conhecimento vem a responsabilidade. E com a responsabilidade vem o poder. Porque agora você pode agir. Agora você pode olhar para a sua casa com novos olhos. Pode orar por cada cômodo. Pode fazer perguntas sobre cada objeto. Pode quebrar os acordos espirituais que foram feitos por ignorância. Pode declarar a minha soberania sobre cada centímetro do seu lar. A sua casa não precisa ser território do inimigo. Ela pode ser, e deve ser, um altar, um lugar de adoração, um lugar onde minha presença habita tão densamente que o adversário não consegue nem chegar perto da porta. Isso é possível. Isso é o que eu quero para você. E nos próximos capítulos vou te mostrar exatamente como chegar lá. Escreva nos comentários. Minha casa é território de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, há coisas que acontecem no plano espiritual que são invisíveis para os seus olhos físicos, mas que são absolutamente reais. Mais reais em muitos sentidos do que as coisas que você toca e vê todos os dias. E uma das realidades espirituais que mais preciso revelar a você hoje é o que ocorre naquele momento específico. Aquele momento tão comum, tão banal, quando você se olha no espelho e sente dúvida ou vergonha por dentro, porque não é um momento neutro. Nunca foi. No instante em que você se posiciona diante de um espelho e o olhar que você lança para si mesmo é carregado de rejeição, de insatisfação, de julgamento, algo acontece no mundo espiritual ao seu redor. Há uma frequência emocional que é emitida, há uma declaração silenciosa que é feita. E o adversário, que está sempre em espreita, sempre buscando a quem devorar, capta esse sinal como um alarme. Pensa assim, quando você se olha no espelho e pensa, que vergonha do que me tornei, o que você está declarando espiritualmente? Você está concordando com o diagnóstico do inimigo sobre a sua vida. Você está assinando um contrato invisível que diz, sim, eu aceito que sou isso que estou vendo. Eu aceito que sou insuficiente. Eu aceito que sou indigno. E o adversário pega essa concordância e a usa como autorização para agir ainda mais intensamente na sua vida. Isso não é exagero. Isso é o princípio espiritual que a minha palavra estabelece. A morte e a vida estão no poder da língua e estão também no poder do pensamento, no poder da crença, no poder da imagem interna que você carrega sobre si mesmo. O inimigo não pode fazer nada na sua vida sem que haja algum nível de concordância da sua parte. Ele é um usurpador, ele precisa de permissão.
E a vergonha, a dúvida, a autorrejeição são formas de permissão que você dá sem perceber. Agora pensa no contrário. Pensa no que acontece quando um filho meu se olha no espelho e, em vez de ver com os olhos do inimigo, enxerga com os olhos de quem sabe que é amado por Deus. Quando esse filho se olha e pensa: eu sou feito à imagem do meu Pai, eu tenho um propósito, eu sou coberto pelo sangue de Jesus, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Sabe o que acontece no mundo espiritual nesse momento? Anjos se movem. A luz que habita em você brilha mais forte, o inimigo recua, porque a presença de um filho de Deus consciente da sua identidade é literalmente insuportável para as trevas. Você foi criado para ser portador da minha glória. E quando você age como portador da minha glória, a escuridão não consegue permanecer perto. Mas voltemos à realidade de muitos que assistem a este vídeo agora. A vergonha que você carrega, aquela vergonha que aparece quando você se olha no espelho, ela não nasceu ontem, ela tem raízes, ela foi plantada. Talvez por uma mãe que dizia que você nunca ia ser bom o suficiente. Talvez por um pai que nunca disse que te amava. Talvez por um relacionamento que te destruiu por dentro, que te disse repetidamente que você era demais ou de menos. Talvez por escolhas do passado que você ainda não conseguiu me entregar, que ficaram gravadas na sua memória como cicatrizes que parecem nunca sarar. E o inimigo, ele é especialista em pegar essas sementes de vergonha e regá-las. Ele usa cada oportunidade que você tem de se olhar no espelho para ativar essas memórias. Ele usa cada reflexo para lembrar você daquilo que você mais quer esquecer. Ele usa cada imagem sua para projetar sobre ela tudo que as pessoas mais cruéis já disseram de você. Mas eu vim te contar o que eu faço com a vergonha. Quando o meu filho Pedro negou meu nome 3 vezes, na noite mais escura de sua vida, quando o galo cantou e ele se lembrou do que havia feito, ele saiu e chorou amargamente. A vergonha foi tão avassaladora que ele poderia ter desaparecido do meu plano completamente. Poderia ter se convencido de que havia se desqualificado para sempre. Mas sabe o que aconteceu depois da ressurreição? Eu fui pessoalmente encontrar Pedro à beira do mar. Eu não mandei um recado. Eu fui e fiz uma fogueira, símbolo do calor, do cuidado, da intimidade. E sentei com ele, comi com ele, e 3 vezes perguntei: Pedro, você me ama? 3 vezes, exatamente o mesmo número de vezes que ele havia me negado. Porque eu não deixo a vergonha ter a última palavra. Eu vim pessoalmente reescrever a história. É isso que eu faço com a vergonha. Eu a encontro, olho para ela de frente e a dissolvo com o amor mais poderoso que existe. O amor que foi provado na cruz. O amor que desceu até a morte e voltou vivo. O amor que não tem condição, não tem limite, não tem prazo de validade. Quando você se olha no espelho e sente vergonha, eu quero que você saiba, eu estou ali com você. E o que eu vejo não é o que o inimigo está te mostrando. O que eu vejo é um filho que eu amo imensamente, que está em processo, que está crescendo, que comete erros como todo ser humano, mas que tem em si o potencial de mudar o mundo ao redor. A vergonha é uma prisão sem grades visíveis. Você pode andar livremente pela casa, trabalhar, sorrir para os outros e ainda assim estar completamente aprisionado dentro de uma imagem de si mesmo que nunca foi verdade. E o inimigo mantém essa prisão acessando você exatamente nesses momentos de reflexo. Por isso eu vim falar sobre o espelho. Por isso esse tema é urgente. Porque a libertação começa quando você quebra o acordo com a imagem falsa. Então hoje, quando você passar na frente do espelho, quero que faça algo diferente. Ao invés de deixar o pensamento automático tomar conta, esse pensamento que o inimigo já programou em você ao longo de anos, quero que você pare, olhe para si mesmo e fale em voz alta: eu sou amado por Deus, eu estou em processo. A vergonha não me define.
O sangue de Jesus me cobre e me liberta. Pode parecer estranho no começo, pode parecer que você está falando para nada, mas não está. Está falando no espiritual, está reescrevendo o roteiro, está cancelando o contrato que o inimigo usou por tanto tempo. E vai chegar um dia em que você vai se olhar no espelho, esse mesmo espelho que foi usado contra você por tanto tempo, e vai sorrir. Não porque tudo é perfeito, mas porque você saberá quem você é em mim. Escreva nos comentários: eu quebro o acordo com a vergonha em nome de Jesus. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma verdade bíblica que poucos exploram com a profundidade que ela merece, mas que tem impacto direto no que você vive todos os dias. Os olhos são a lâmpada do corpo. E quando essa lâmpada está limpa, todo o corpo é iluminado. Mas quando ela está contaminada, a escuridão que entra por ela vai fundo, vai até as partes mais íntimas da sua alma. O inimigo sabe disso melhor do que ninguém. Por isso, uma das suas estratégias mais eficientes e mais silenciosas é contaminar o que entra pelos seus olhos. Porque o que você vê repetidamente, você começa a acreditar. O que você vê com emoção, seja com medo, com desejo, com admiração, com angústia, grava no seu subconsciente de uma forma que vai além da memória consciente. Entra nas camadas mais profundas da mente e começa a moldar a forma como você percebe a realidade. E o que você percebe como realidade, você começa a criar. Isso não é misticismo, isso é a forma como eu te criei. Você é um ser que tem o poder da criação dentro de si, porque foi feito à minha imagem, e eu sou o Criador. A Bíblia registra que Abraão recebeu de mim a instrução de olhar para as estrelas. Conta as estrelas, se puderes contá-las, assim será a tua descendência. Por quê? Porque eu usaria uma imagem visual para estabelecer uma promessa? Porque eu sei que o que os olhos veem com fé, o coração acredita, e o que o coração acredita, a vida manifesta. O inimigo inverteu essa lógica do bem e usa o poder das imagens para o mal. Pensa no que entra pelos seus olhos diariamente na sociedade de hoje. Imagens de violência que estão tão normalizadas que você assiste sem piscar. Imagens de corpos perfeitos que foram editados, filtrados, manipulados, mas que seu cérebro recebe como referência de normalidade. Imagens de luxo artificial que criam dentro de você uma insatisfação constante com o que você tem. Imagens de terror, de catástrofe, de tragédia repetida em loop no noticiário, criando dentro de você um estado crônico de ansiedade e de desespero. E os reflexos, voltamos sempre aos reflexos, porque o espelho é uma imagem. E imagens, repito, têm poder. Mas quero te falar agora sobre algo ainda mais específico. As maldições que entram pelos olhos através de imagens intencionalmente carregadas. Estou falando de imagens que foram criadas ou usadas com propósito espiritual maligno. Símbolos que parecem apenas decorativos, mas que carregam um significado no mundo das trevas. Imagens que foram consagradas em rituais e que depois chegam às casas das pessoas de formas aparentemente inocentes, em roupas, em acessórios, em obras de arte, em tatuagens, em jogos, em filmes, em aplicativos. O adversário é extremamente paciente. Ele não precisa que você entenda o que está vendo, ele só precisa que você veja. Porque a exposição repetida a símbolos e imagens das trevas cria uma familiaridade, e a familiaridade cria uma abertura, e a abertura vira um portal. Há também as maldições de olho, que em muitas culturas são chamadas de mal olhado ou olho gordo, e que, independentemente do nome que se dá, tem base bíblica real. A inveja, o ciúme, a cobiça que alguém lança sobre você pelo olhar, carrega um peso espiritual.
Quando alguém te olha com desejo de te ver mal, com prazer na tua dificuldade, com inveja da tua bênção, esse olhar não é neutro. Ele é uma forma de maldição enviada. E o espelho, nesse contexto, tem sido historicamente, em práticas de feitiçaria e ocultismo, um dos meios usados para enviar esse tipo de maldição. Trabalhos que são feitos diante de espelhos, com imagens, com reflexos, com a intenção de atingir uma pessoa específica. Isso é real. Isso acontece. E eu não te falo isso para te encher de paranoia. Te falo porque o filho que conhece os esquemas do adversário não é pego de surpresa. Agora deixa eu te dar a boa notícia, porque sempre há uma boa notícia quando eu falo. Toda maldição que entra pelos olhos pode ser quebrada pela palavra que entra pelos ouvidos e que sai pela boca em declaração de fé. Toda imagem que o adversário usou para contaminar pode ser substituída pela imagem que eu ponho dentro de você quando você me busca, quando abre minha palavra, quando se envolve em adoração genuína. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da mente. E a mente se renova não apenas pela retirada do que é ruim, mas pela substituição pelo que é bom, puro, verdadeiro, excelente. Quando você passa a alimentar seus olhos com o que vem de mim, com a palavra, com adoração, com comunhão com outros filhos meus, com a beleza da criação que eu fiz, a luz que entra pelos seus olhos vai gradualmente expulsando a escuridão que foi acumulada. Quero também falar sobre a prática da vigilância ocular, não como legalismo, mas como cuidado espiritual. Questionar o que você assiste, perguntar sobre o que entra pelos seus olhos. Isso edifica ou destrói? Isso aproxima de mim ou afasta? Isso traz paz ou alimenta a ansiedade? Isso honra a vida ou a trivializa? Você não precisa se isolar do mundo, mas precisa ser intencional com o que deixa entrar, porque você é o guarda da sua própria alma. Eu te dei livre arbítrio precisamente porque confio em você. E com esse livre arbítrio vem a responsabilidade de guardar o templo que é o seu ser. Seu corpo, sua mente, sua alma. Esse conjunto todo é o meu templo, e o meu templo deve ser guardado. A entrada do meu templo deve ser monitorada, não por medo, mas por amor. Amor a si mesmo, amor a mim, amor ao propósito que foi depositado dentro de você. Escreva nos comentários: Senhor, purifica o que entra pelos meus olhos. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de eu te dizer algo que precisa entrar fundo no teu coração. Não apenas passar pelos seus ouvidos como mais uma palavra bonita. Precisa descer até as raízes mais fundas da sua identidade e mudar o chão sobre o qual você está de pé. Eu te vejo, não como o espelho te mostra, não como as pessoas que te machucaram disseram que você é, não como o mundo define o seu valor, não como os seus erros te acusam, não como a sua conta bancária sugere, não como o seu diagnóstico médico tenta te limitar, não como o seu passado tenta te prender. Eu te vejo como você realmente é, e o que eu vejo é glorioso. Eu te vejo antes de você ter nascido, quando você ainda era apenas um pensamento na eternidade, e eu já te conhecia pelo nome. Já sabia cada cabelo que cresceria na tua cabeça. Já conhecia cada sonho que nasceria dentro de ti. Já havia planejado cada dia da tua vida com um propósito específico, com um chamado único, com uma contribuição que só você poderia dar ao mundo. Eu te vejo agora, exatamente como você está, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas dúvidas, com os seus cansaços, e eu não me viro para o outro lado. Não me afasto. Não fico desapontado a ponto de te abandonar. Eu me aproximo, porque o meu amor não é condicional à sua perfeição. Se fosse, nenhum ser humano jamais poderia ser amado por mim. Eu te vejo com os olhos do Pai, que corre em direção ao Filho que retorna, mesmo quando o filho acha que não merece nem ser chamado de filho.
Eu te vejo com os olhos do pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se perdeu. Porque para mim, você nunca é apenas um número numa multidão. Você é o motivo pelo qual eu saio em busca. Eu te vejo com os olhos que enxergaram Gedeão, escondido no lagar, debulhando trigo às escondidas por medo dos inimigos. E eu não o chamei de covarde, eu o chamei de guerreiro poderoso. Porque eu não chamo as coisas pelo que elas são no momento presente, eu as chamo pelo que elas são no propósito eterno que estabeleci para elas. E é assim que eu te vejo, não pelo que você está sendo agora em sua menor versão, pelo que você é na minha visão eterna. O guerreiro, o vencedor, o portador de luz, o transformador de vidas, o filho que vai de glória em glória. Mas preciso ser honesto contigo agora, porque te amo demais para ser apenas reconfortante sem ser verdadeiro. Muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo têm vivido a vida olhando para o espelho errado. E enquanto você continuar vendo a si mesmo pelo reflexo distorcido que o inimigo criou, você continuará tomando decisões baseadas numa mentira sobre quem você é. E decisões baseadas em mentiras produzem resultados que confirmam a mentira. Se você acredita que não merece amor, você vai se relacionar de formas que confirmam isso. Se você acredita que nunca vai prosperar, vai fazer escolhas financeiras que confirmam isso. Se você acredita que é fraco espiritualmente, vai se comportar de formas que confirmam isso. E então o ciclo se fecha e o inimigo ri porque conseguiu criar uma prisão que você mesmo ajuda a manter. Mas o dia de hoje é o dia em que esse ciclo pode ser quebrado. O dia em que você decide, conscientemente, com determinação, com fé, que vai parar de se ver pelo espelho do adversário e vai começar a se ver pelo espelho da minha palavra, que vai trocar o reflexo da rejeição pelo reflexo da adoção filial, que vai trocar o reflexo do fracasso pelo reflexo da graça que transforma, que vai trocar o reflexo da vergonha pelo reflexo do sangue que limpa e restaura. Deixa eu te dizer quem você é na minha palavra, para que você possa começar a se ver com clareza. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você é plantado junto a ribeiros de águas e dá fruto no seu tempo. Você é obra de minhas mãos, criado para boas obras que eu já preparei para que andasse nelas. Você é precioso aos meus olhos, honrado, e eu te amo. Essas não são palavras vazias, são decretos, são a minha declaração oficial sobre você, registrada na eternidade, imutável e irrevogável. O inimigo pode te mostrar um espelho diferente, mas ele não tem autoridade para mudar o que está escrito. Então hoje, quero te dar uma prática espiritual muito simples, mas muito poderosa. Escolha um desses versículos, um que ressoe especialmente com o que você mais precisa ouvir agora. Escreva num papel, cole no espelho da sua casa e leia em voz alta toda manhã antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de checar o celular, antes de tomar o café, olhe para o espelho. Olhe para a palavra colada nele e declare sobre si mesmo o que eu digo sobre você. Faça isso por 30 dias e veja o que acontece no teu coração. Veja como a imagem interna que você carrega começa a mudar. Veja como as decisões que você toma começam a refletir alguém que sabe que é amado e capaz. Veja como o inimigo começa a perder o acesso que tinha. Porque a transformação começa sempre pela mente renovada. E a mente se renova pela palavra. E a palavra aplicada com fé e consistência é o espelho mais verdadeiro que existe. O único espelho que não mente. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil.
Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Escreva nos comentários: eu me vejo, o como Deus me vê, amado e poderoso. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos agora a um dos momentos mais práticos e mais transformadores deste vídeo. Porque não basta saber que existem portais abertos. Não basta entender como eles foram abertos. É preciso saber como fechá-los, com autoridade, com intenção, com o poder que eu depositei em cada filho meu, através do nome de Jesus e do poder do Espírito Santo. E eu quero te ensinar isso agora. Antes de falar sobre o processo de fechamento dos portais, preciso estabelecer uma verdade fundamental que vai ser a base de tudo o que faremos. Você tem autoridade. Não estou falando de uma autoridade que você ganhou pelos seus méritos, pelas suas virtudes, pela sua perfeição. Estou falando da autoridade delegada. Aquela que Jesus conquistou na cruz e que transferiu para todo filho meu que crê nele. A mesma autoridade que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você através do Espírito Santo. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. E com essa autoridade, você tem o direito e a responsabilidade de exercer domínio sobre o ambiente espiritual da sua casa. O primeiro passo para fechar um portal é o reconhecimento e o arrependimento. Isso significa fazer uma oração honesta, olhando para o seu interior e para o histórico da sua casa, e reconhecendo diante de mim as formas pelas quais as portas foram abertas. Talvez por práticas ocultistas no passado, consultar médiuns, cartomantes, horóscopo com crença, jogos de invocação. Talvez por objetos que entraram na casa, talvez por pecados habituais que criaram brechas, talvez por maldições familiares que vêm de gerações anteriores. O reconhecimento não é para te envergonhar. É para que o que estava nas trevas seja trazido à luz. E na luz, as trevas não têm poder. Depois do reconhecimento vem a renúncia. A declaração verbal e intencional de que você corta todo acordo, toda aliança, todo contrato espiritual que foi feito por você, por seus antepassados, por qualquer pessoa que viveu naquela casa, com as forças das trevas. A renúncia é falada em voz alta, porque as palavras têm peso espiritual. Eu renuncio a todo acordo espiritual com as trevas feito por mim ou pelos meus antepassados. Em nome de Jesus, declaro esses acordos nulos e sem efeito. Depois da renúncia, vem a limpeza dos objetos. Se há na sua casa objetos que você sente no coração que não deveriam estar lá, objetos de práticas ocultistas, imagens de divindades que não sou eu, objetos que pertenceram a pessoas ligadas a práticas das trevas, o cuidado espiritual é simples. Remova-os. Não é superstição, é higiene espiritual. Da mesma forma que você não mantém comida estragada na geladeira apenas por apego sentimental, não mantenha objetos espiritualmente comprometidos na sua casa por apego ou por costume. E quanto aos espelhos especificamente, se há espelhos na sua casa sobre os quais você tem questionamentos, espelhos muito antigos, espelhos que vieram de herança de pessoas ligadas a práticas espirituais duvidosas, espelhos sobre os quais você orou e sentiu um peso, você tem total liberdade de se desfazer deles, não com medo, mas com discernimento. E se os espelhos ficam, eles podem e devem ser ungidos com azeite e consagrados ao Senhor com uma oração de dedicação. Este espelho está na casa do Senhor e nada de impuro tem domínio sobre ele.
Depois da limpeza dos objetos, vem a unção da casa. Esse é um ato bíblico, não ritualístico. A unção com azeite é um ato de consagração, de declarar que um objeto, um lugar, uma pessoa é separado para o Senhor. Caminhe por cada cômodo da sua casa, cada quarto, o banheiro, a cozinha, a sala, a varanda, e com azeite. Pode ser qualquer azeite de oliva simples. Faça uma cruz nas portas e janelas de cada cômodo enquanto ora em voz alta. A oração pode ser algo assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagro este cômodo ao Senhor. Toda a influência das trevas é expulsa deste lugar. Anjos do Senhor guardam esta entrada. A presença de Deus habita aqui. Que tudo o que acontece neste cômodo seja para a glória do meu Pai. Faça isso em cada cômodo, não com pressa, com intenção, com fé, com a consciência de que você está exercendo autoridade espiritual real sobre um espaço real. Depois da unção vem a declaração de posse. Declara em voz alta, na frente da tua casa, que aquele território pertence ao Senhor, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Que nenhuma arma forjada contra você prosperará dentro dos limites daquele lar. Que aquela casa é um altar do Deus Altíssimo e que a presença do Espírito Santo a habita em plenitude. E finalmente, e isso é talvez o mais importante de tudo, o fechamento dos portais deve ser acompanhado de uma mudança de hábitos espirituais dentro da casa. Porque não adianta fechar todas as portas hoje, se amanhã você retoma os mesmos comportamentos que as abriam antes. A oração regular dentro de casa, individual e em família. A leitura da palavra. O louvor que enche os cômodos com frequências de adoração. A recusa de conteúdos que desonram ao Senhor. A guarda do que entra pelos olhos e ouvidos. Tudo isso junto cria um ambiente espiritual protegido, um escudo, uma muralha ao redor do teu lar que o inimigo não consegue atravessar. Eu não te prometo que o inimigo nunca vai tentar novamente. Ele vai tentar. Mas quando encontrar uma casa que está em ordem espiritual, uma casa que é adorada, que é orada, que é ungida, que é habitada pela presença do Espírito Santo, ele vai bater de frente com uma resistência que não conseguirá vencer. Tua casa pode ser esse lugar, a partir de hoje. Escreva nos comentários: minha casa é ungida e consagrada ao Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, há um cômodo da sua casa que merece atenção especial neste momento. Um cômodo que é, ao mesmo tempo, o mais íntimo e o mais vulnerável de todos os espaços que você habita. Um lugar onde você se expõe completamente, onde você baixa todas as guardas, onde a mente consciente se cala para que o corpo descanse. O teu quarto. E mais especificamente, o que acontece no teu quarto enquanto você dorme. Porque o inimigo não dorme. Ele não precisa de descanso. E ele sabe muito bem que o momento em que você fecha os olhos é o momento em que você fica mais acessível. A mente consciente, com todos os seus filtros, todas as suas defesas, todas as suas análises, se apaga. E o subconsciente, aquela camada profunda onde estão os medos mais antigos, as feridas mais escondidas, os acordos mais antigos, fica exposto. É por isso que tantas pessoas acordam de manhã mais cansadas do que quando foram dormir. É por isso que os pesadelos são tão recorrentes para muitos filhos de Deus. É por isso que tantas pessoas sentem, ao acordar, uma angústia sem nome, uma sensação de peso, de opressão, de escuridão que não sabem de onde vem. Não é apenas estresse, não é apenas o acúmulo da rotina. Há uma dimensão espiritual nesse cansaço que precisa ser confrontada. O quarto é o lugar onde você é mais vulnerável por várias razões. É onde você se despe, e não apenas fisicamente. Você também deixa cair a máscara social,
a postura que mantém durante o dia, a armadura que carrega enquanto enfrenta o mundo. É onde seus pensamentos mais honestos surgem, incluindo os medos que você não admite durante o dia, as dúvidas que esconde atrás de uma fé performática, as dores que você reprime enquanto está ocupado. É onde, frequentemente, o casal se confronta nas suas vulnerabilidades mais profundas. E onde, também frequentemente, o inimigo tenta usar esse momento de intimidade para semear divisão. E os espelhos no quarto merecem atenção especial. Em muitas tradições e culturas ao redor do mundo, e não apenas nas ocultistas, mas mesmo em culturas populares que preservam sabedorias antigas, há o cuidado de não ter espelhos diretamente voltados para a cama. Não porque o espelho em si seja o problema, mas porque no momento de sono, quando a consciência está baixa, o espelho como superfície de reflexo pode funcionar como uma janela que o adversário usa para operar. Isso não é superstição. É discernimento espiritual aplicado ao ambiente. Quero falar também sobre os sonhos, porque eles são o principal campo de batalha no quarto enquanto você dorme. Eu uso os sonhos para falar com os meus filhos. A Bíblia é plena de exemplos. José, o filho de Jacó, recebeu através de sonhos a visão do seu destino de governador. Daniel interpretou sonhos de reis. Pedro teve uma visão que mudou a compreensão de toda a igreja primitiva sobre quem poderia receber o evangelho. Eu ainda falo através de sonhos hoje, mas o inimigo também usa os sonhos, e a diferença nem sempre é óbvia para quem não tem discernimento. Os sonhos que vêm de mim têm características específicas, trazem paz, mesmo quando são intensos, comunicam uma mensagem clara que edifica e orienta, deixam um resíduo de esperança e direção após o despertar. Os pesadelos recorrentes, aqueles que te assaltam repetidamente com as mesmas imagens de medo, de perseguição, de morte, de perda, esses têm um outro autor. E há também os sonhos provocados por portais abertos no quarto. Quando o ambiente espiritual do quarto está contaminado, os sonhos que acontecem nele carregam essa contaminação. É como dormir num quarto com ar poluído. Você respira o que está no ambiente, mesmo sem perceber. Por isso, o quarto precisa de uma limpeza espiritual intencional e específica. Além do processo geral de unção da casa que falei no capítulo anterior, quero te dar práticas específicas para o quarto. Ora antes de dormir. Não uma oração mecânica, rápida, que você faz por hábito sem colocar o coração. Uma oração real, de entrega, em que você deliberadamente confia o teu sono a mim. Senhor, entrego o meu sono a ti. Cobre minha mente com tua paz. Guarda meus sonhos. Que os meus olhos fechados possam ser guardados pelos teus anjos. Que este quarto seja um lugar de descanso genuíno, protegido da influência do adversário. Louva antes de dormir, até mesmo baixinho enquanto você deita. O louvor cria uma atmosfera de minha presença que é literalmente insuportável para o inimigo. Um quarto cheio de adoração é um quarto onde as trevas não conseguem permanecer. Leia a palavra antes de dormir, mesmo que seja apenas um salmo. O Salmo 91, especificamente, é um salmo de proteção noturna. Não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa de dia. Essas palavras ditas em fé sobre o teu quarto e sobre o teu sono têm poder real. Cuida dos objetos que estão no teu quarto, especialmente os que estão perto da cama. Retire imagens, símbolos ou objetos que não deveriam estar no ambiente mais íntimo da tua casa. E quanto aos espelhos, se há um espelho voltado diretamente para a cama, considera girá-lo ou cobri-lo durante a noite. Não por medo, mas como um ato de consciência e cuidado espiritual. E por fim, quando você acordar de um pesadelo, não fique em silêncio. Fale, declare. Em nome de Jesus, rejeito toda imagem, toda mensagem
toda a influência das trevas que tentou entrar pelo meu sono. Eu planto minha mente em Deus, eu tenho a mente de Cristo. Porque a primeira coisa que você faz ao acordar de um pesadelo importa espiritualmente. O adversário usa o momento de desorientação do despertar para tentar ancorar as imagens do pesadelo no teu estado emocional do dia. Não deixa. O teu quarto pode ser um santuário. O teu sono pode ser o descanso genuíno que eu prometi ao meu amado. Ele concede o sono aos seus amados. Isso não é poesia, é promessa. E promessa de Deus tem poder de se tornar realidade na tua vida quando você cria as condições espirituais para que ela se cumpra. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu sono e o meu quarto em nome de Jesus. Meu amado filho, minha amada filha, depois de tudo que falamos sobre o que o inimigo faz com o reflexo, com a imagem, com a identidade, chegou a hora de ir fundo no que é mais importante de tudo. Quem você realmente é quando visto através do espelho de Deus. E esse espelho não é de vidro. Esse espelho é a minha palavra. É o próprio Jesus, que é a imagem exata da minha pessoa, o esplendor da minha glória. Quando você olha para Jesus, você vê o que eu sou. E quando você se vê em Cristo, identificado com Ele, coberto por Ele, inserido nele por fé, você começa a enxergar o que você é para mim. Deixa eu te levar numa jornada pela tua verdadeira identidade espiritual. Não a identidade que o mundo construiu, não a identidade que o trauma modelou, não a identidade que o pecado tentou fixar, mas a identidade que existe na eternidade, que foi planejada antes da criação do mundo e que está esperando para se manifestar plenamente na sua vida. Você é filho de Deus, não de forma metafórica, não apenas como figura de linguagem religiosa, de forma real, ontológica, definitiva. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador, algo aconteceu no mundo espiritual que é irreversível. Você foi adotado na família de Deus. Você passou a ter acesso ao Pai como filho, não como servo, não como escravo, não como mendigo à porta, como filho amado. E o que significa ser filho de Deus na prática? Significa que você herda. Tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Isso inclui paz, que excede o entendimento, amor que supera toda a compreensão, provisão para todas as necessidades, proteção contra os ataques do inimigo, acesso à sabedoria divina em qualquer situação, autoridade sobre as forças das trevas, propósito claro e eterno, destino garantido. Isso é o que você é por direito em Cristo. Mas há um problema real que preciso abordar com honestidade. Muitos dos meus filhos vivem muito abaixo da sua identidade espiritual real. Vivem como órfãos, sem acesso ao Pai, sem consciência da herança, sem exercício da autoridade, mesmo sendo filhos. E o motivo principal para isso é a distância entre o que a palavra diz e o que eles acreditam sobre si mesmos. Porque a identidade espiritual não opera automaticamente. Ela precisa ser apropriada. Precisa ser recebida pela fé e vivida na prática. Precisa ser declarada e exercida. E isso começa pela renovação da mente, pela decisão consciente de deixar a palavra de Deus ser o espelho primário pelo qual você se enxerga. Pensa em como isso se aplica nas situações concretas da sua vida. Quando a crise financeira bate à porta, e o inimigo aproveita aquele momento para te mostrar no espelho a imagem de alguém fracassado, incapaz de prover, condenado à pobreza, o que você faz? Se você aceita aquela imagem, ela começa a se tornar realidade. Mas se você vai à palavra e declara: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus." Você está colocando um espelho diferente na frente de si mesmo. Está escolhendo a imagem que eu tenho de você, em vez da imagem que o inimigo projeta.
Quando o relacionamento está em crise, quando a solidão aperta, quando a rejeição dói, quando o amor humano falha, e o inimigo usa esse momento para te mostrar no espelho a imagem de alguém que não merece ser amado, que está condenado à solidão, que é impossível de se relacionar. O que você faz? Se você vai à palavra e declara: eu sou amado com amor eterno, o Senhor me amou primeiro, nenhuma rejeição humana define meu valor. Você quebra o poder daquele espelho falso. Quando a saúde fraqueja, quando o diagnóstico assusta, quando o corpo cansa, quando a dor persiste, e o inimigo usa aquele momento para te mostrar no espelho a imagem de alguém condenado, sem esperança, cuja vida está terminando antes de cumprir o propósito. O que você faz? Se você vai à palavra e declara: pela sua ferida eu fui curado, viveremos e não morreremos, mas proclamaremos as obras do Senhor. Você está exercendo autoridade espiritual real sobre a situação com a identidade que é sua por direito. A identidade espiritual é a arma mais poderosa que você tem. E é exatamente por isso que o inimigo trabalha tão incansavelmente para confundi-la, distorcê-la, apagá-la. Deixa eu te falar também sobre o reflexo de Deus na sua face. A Bíblia diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso significa que quanto mais tempo você passa na presença de Deus, em adoração, em oração, na palavra, mais você começa a refletir a minha glória. Como Moisés, que desceu do monte com o rosto brilhando porque havia estado na minha presença. Você foi criado para brilhar, para refletir a minha luz no mundo, para ser um espelho da minha glória no ambiente onde você vive, trabalha, se relaciona. E essa não é uma missão para super-heróis espirituais. É o destino de todo filho meu que decide se aproximar de mim com consistência e com entrega genuína. O reflexo que você projeta no mundo começa com o reflexo que você tem de si mesmo. E o reflexo que você tem de si mesmo começa com qual espelho você escolhe consultar todos os dias. Escolhe a palavra. Escolhe a verdade. Escolhe a identidade que eu te dei. Escolhe brilhar. Escreva nos comentários: eu reflito a glória de Deus. Eu fui criado para brilhar. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora ao momento de ação prática e espiritual mais poderosa deste vídeo. Porque tudo o que foi falado até aqui, o entendimento, o discernimento, a revelação, precisa ser ativado. E a ativação acontece pela palavra declarada com fé. A Bíblia é claríssima quanto ao poder da declaração. Invoca-me e eu te responderei. Declara uma coisa e ela te será firme. A morte e a vida estão no poder da língua. Desde o princípio, eu criei o universo pela palavra falada. Haja luz, e houve luz. E quando eu criou você à minha imagem, coloquei dentro de você essa mesma capacidade criadora. A capacidade de falar e de ver a realidade responder. Mas as declarações não são fórmulas mágicas, elas são atos de fé, são o movimento da sua vontade em direção à verdade que eu já estabeleci, dizendo com a tua boca o que eu já disse com a minha. E quando há alinhamento entre a tua voz e a minha palavra, o céu se move em favor de tudo que é declarado. Por isso, quero te dar agora uma sequência de decretos e declarações específicos para a purificação da tua casa e o selamento dos portais. Leia cada um em voz alta, não em voz baixa. Em voz alta, com autoridade, como filho do rei que você é. Decreto 1. Purificação do lar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, eu decreto e declaro que esta casa está purificada e consagrada ao Senhor Deus Altíssimo. Todo espírito imundo, toda influência das trevas, e todo acordo feito com o adversário, consciente ou inconscientemente, é agora quebrado e anulado pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra este lar prosperará. Esta casa pertence ao Senhor. Decreto 2.
Fechamento dos portais. Declaro que todo portal espiritual aberto nesta casa, pelos meus pecados dos meus antepassados, por objetos contaminados, por palavras malditas, por práticas das trevas, é agora fechado e selado pelo sangue de Jesus. Anjos do Senhor guardam cada entrada desta casa. O Espírito Santo sela cada abertura. Nenhuma influência do adversário tem permissão de operar neste território. Decreto 3. Purificação dos espelhos e superfícies de reflexo. Em nome de Jesus, consagro cada espelho desta casa ao Senhor. Rejeito e renuncio a qualquer uso que tenha sido feito ou que o inimigo tente fazer desses objetos como portais ou janelas para influências espirituais malignas. Que cada superfície de reflexo nesta casa reflita apenas a luz e a glória de Deus. Que os espelhos desta casa sejam objetos neutros, sem poder espiritual negativo, cobertos pelo sangue de Jesus. Decreto 4. Proteção sobre o sono e os sonhos. Senhor, confio o meu sono e os sonhos de cada membro desta família à tua guarda. Declaro que anjos do Senhor acampam ao redor desta casa e desta cama. Rejeito todo pesadelo, toda opressão noturna, toda influência das trevas sobre o meu sono. Recebi o sono que Deus dá aos seus amados, um sono de paz, de restauração, de comunhão com o Espírito Santo. Que meus sonhos sejam habitados pela tua presença. Decreto 5. Proteção da mente e dos olhos. Em nome de Jesus, tomo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Rejeito toda imagem, toda sugestão, todo reflexo falso que o inimigo tenta plantar na minha mente. Meus olhos são lâmpadas cheias de luz. O que entra pelos meus olhos edifica, fortalece e glorifica a Deus. Minha mente é renovada pela palavra todos os dias. Eu tenho a mente de Cristo. Decreto 6. Identidade declarada. Eu sou filho amado do Deus Altíssimo. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sou plantado, frutificado, estabelecido. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus. O inimigo não tem autoridade sobre a minha mente, sobre a minha família, sobre a minha casa ou sobre o meu destino. Eu caminho de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Decreto 7. Bênção sobre o lar. Eu decreto paz sobre esta casa. Decreto que a presença de Deus habita aqui em plenitude. Decreto que o amor divino flui entre cada membro desta família. Decreto saúde, provisão, alegria e propósito para cada pessoa que vive sob este teto. Decreto que esta casa é um altar do Deus vivo e que todo aquele que entrar aqui será tocado pela presença do Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, esses decretos têm poder. Não pelo volume da tua voz, não pela perfeição das palavras, mas pela fé que vai por baixo de cada sílaba, pela consciência de que você está exercendo uma autoridade que foi conquistada na cruz e delegada a você. Quero te encorajar a criar uma prática regular de declaração sobre a tua casa. Não precisa ser longa. Pode ser apenas 3 ou 4 minutos cada manhã antes de sair para o dia. Caminha pela casa, fala sobre ela, unge cada cômodo com a tua presença e com a tua voz de fé. Essa prática muda a atmosfera espiritual do lar ao longo do tempo. É como acender uma vela todos os dias. Com o tempo, o ambiente fica cada vez mais iluminado, cada vez mais limpo, cada vez menos propício para que as trevas operem. E lembra, o inimigo é um invasor. Ele não tem direito legítimo à tua casa, mas ele é um oportunista. Entra onde encontra abertura, onde não há resistência, onde há ignorância. Quando você exerce autoridade, quando você fala, quando você decreta, quando você unge, você está basicamente dizendo ao inimigo:
Esta casa não está mais disponível para você. Ela está ocupada pelo Senhor. E Ele tem que recuar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Escreva nos comentários: eu decreto, minha casa é santa e o Senhor habita aqui. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo final. E eu preciso que você entenda o peso deste momento. Não estou falando de peso no sentido de fardo ou de pressão. Estou falando de peso no sentido de importância, de significado, de gravidade real. Porque o que acontece dentro de você, nos próximos minutos, o que você decide fazer com tudo que foi revelado ao longo deste vídeo, pode literalmente mudar a trajetória da sua vida. Não estou exagerando. Nunca exagero quando falo sobre o destino dos meus filhos, mas antes de chegar aos 10 segundos que mudam tudo, preciso voltar a algo que perpassou cada capítulo deste vídeo, algo que foi o fio condutor de toda esta conversa entre mim e você, a questão do espelho. Porque o espelho é muito mais do que um objeto de vidro e prata pendurado na parede. O espelho é uma metáfora da maior batalha que você trava todos os dias. A batalha pela narrativa da sua própria vida. Quem está contando a história da sua vida? Essa pergunta parece simples, mas quando você para respondê-la honestamente, ela revela muito, porque há sempre uma história sendo contada. Sempre há uma voz que narra quem você é, o que você vale, o que você merece, para onde está indo, o que é possível para você e o que está fora do seu alcance. E essa voz, essa narrativa, forma o espelho interno pelo qual você enxerga tudo. Se a voz que narra a sua vida é a do inimigo, o espelho que você carrega vai mostrar um ser derrotado, sem valor, sem futuro, sem esperança, e você vai tomar decisões de acordo com essa imagem. Vai se relacionar de acordo com essa imagem. Vai trabalhar, sonhar, orar ou deixar de fazer tudo isso de acordo com essa imagem. Mas se a voz que narra a sua vida é a minha, o espelho muda completamente. E um espelho diferente produz uma vida diferente. Sempre. Agora deixa eu te falar sobre os 10 segundos. A vida não muda em grandes revoluções dramáticas, tanto quanto muda em momentos minúsculos de decisão. A maioria das pessoas espera a grande virada. O momento épico em que tudo se transforma de uma vez, em que as circunstâncias mudam radicalmente, em que uma oportunidade gigantesca aparece na porta. E enquanto esperam essa grande virada, deixam passar milhares de pequenas viradas que estavam acontecendo todos os dias, em momentos silenciosos e aparentemente insignificantes. Os 10 segundos são esses momentos. Pensa comigo com muita atenção agora, porque quero que você entenda isso de verdade, não apenas superficialmente. Cada dia da sua vida é composto de centenas, talvez milhares de pequenas decisões. A maioria delas acontece no automático, sem que você perceba que está decidindo. O cérebro humano que eu criei com uma sabedoria que a ciência ainda mal começa a compreender, tem a capacidade de colocar comportamentos repetitivos no modo automático para economizar energia para as decisões mais complexas. Isso é útil, mas também é uma das aberturas que o inimigo usa, porque quando tudo está no automático, você não está realmente escolhendo, está apenas reagindo. E quem reage vive à mercê das circunstâncias. Quem escolhe conscientemente molda as circunstâncias. Nos 10 segundos que antecedem uma decisão automática, você ainda tem janela de escolha. O inimigo não quer que você saiba disso. Ele investe todo o seu esforço em te manter no piloto automático, especialmente nos momentos mais importantes, nos momentos em que a escolha certa poderia mudar tudo. Pensa nos 10 segundos que separam a oração do silêncio. É noite. Você está exausto. O dia foi pesado. As contas, o trabalho, os conflitos, os medos que acumularam.
Você deita na cama e o pensamento automático diz: você está cansado demais para orar. Fecha os olhos, descansa. Amanhã você ora. E em 99% das noites, você obedece esse pensamento automático. Fecha os olhos sem ter falado comigo. E o inimigo, que estava esperando exatamente esse momento, tem acesso livre à sua mente enquanto você dorme. Mas nesses 10 segundos, antes que o automático feche a janela, você pode escolher diferente. Pode abrir a boca ainda cansado, ainda no meio do cansaço, sem eloquência, sem sermão, sem vocabulário bonito, e dizer simplesmente: Senhor, estou aqui. Eu te entrego esse dia. Guarda o meu sono. Esteja comigo. E esses 10 segundos mudam a noite inteira. Mudam o que acontece enquanto você dorme. Mudam como você acorda. 10 segundos. Uma decisão. Uma noite completamente diferente. Pensa nos 10 segundos que separam a declaração do silêncio. É manhã, você passa na frente do espelho indo para o banheiro e o pensamento automático, aquele que o inimigo plantou ao longo de anos de trabalho paciente, já está ativado antes mesmo de você perceber. Que cansaço na cara! Olha o estado que estou. Não estou conseguindo. E nos 3 segundos que você fica parado diante do espelho, essas vozes já falaram mais alto do que qualquer coisa que você vai ouvir durante o dia. Mas nesses 10 segundos, antes que o automático encerre a janela de escolha, você pode parar, respirar, olhar nos seus próprios olhos e declarar em voz alta: eu sou feito à imagem de Deus. Eu sou amado, sou capaz, sou coberto. Este é o dia que o Senhor fez, e eu me alegrarei e me regozijarei nele. E esses 10 segundos mudam o dia inteiro, mudam a frequência emocional com que você entra nas horas que se seguem, mudam as decisões que você toma, as palavras que você fala, a energia que você emana. 10 segundos, uma declaração, um dia completamente diferente. Pensa nos 10 segundos que separam a fé do medo. Há algo que eu coloquei no teu coração, um sonho, um chamado, um passo que eu venho pedindo que você dê há meses, talvez há anos. Um negócio que você sente que deveria iniciar. Um ministério que você sente que deveria abraçar. Uma conversa que você sente que precisa ter. Uma decisão que você sabe, lá no fundo, que é o próximo passo que eu estou te pedindo. Mas toda vez que você chega à beira desse passo, o inimigo ativa o medo. E se der errado? E se você falhar de novo? E se as pessoas rirem? E se não for de Deus e você se enganou? E o medo é tão rápido, tão automático, tão familiar, que antes de você perceber, já recuou de novo. Mas nesses 10 segundos, essa janela estreita entre o chamado e o recuo, você pode escolher diferente. Pode dizer: Senhor, estou com medo, mas confio mais em Ti do que no meu medo. Eu avanço e dar o passo, e esses 10 segundos mudam o destino. 10 segundos, um passo de fé, um destino completamente diferente. Agora quero te falar sobre algo que aconteceu na Bíblia que ilustra com perfeição o poder desses 10 segundos de decisão. Pensa em Pedro na noite em que Jesus caminhou sobre as águas. Era noite fechada. Os discípulos estavam no barco, com o mar agitado ao redor, com o vento contrário, com o cansaço do dia. E então viram uma figura caminhando sobre a água. O susto foi tão grande que gritaram de medo. Acharam que era um fantasma, e eu disse: sou eu, não temais. E foi então que Pedro fez algo que nenhum outro discípulo fez. Ele chegou à beira daquele 10 segundos de decisão e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ti sobre as águas. Um pedido que, pensando bem, era completamente absurdo aos olhos da razão humana. As águas estavam agitadas, era noite, era perigoso. Nenhum ser humano havia feito isso antes. Mas Pedro pediu, e eu disse: vem. E Pedro saiu do barco. Naqueles 10 segundos entre ouvir vem e colocar o primeiro pé para fora do barco, Pedro escolheu.
Escolheu fé sobre segurança. Escolheu obediência sobre prudência humana. Escolheu avançar sobre o desconhecido, confiando na minha voz. E andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas naquela noite, não porque não fossem amados por mim, não porque fossem menos capacitados, mas porque nenhum deles chegou à beira daqueles 10 segundos e escolheu sair do barco. O barco é seguro, o barco é familiar. O barco é o lugar onde o automático vive, onde o medo se sente em casa, onde a vida continua dentro dos limites do conhecido e do controlável. Mas os milagres não acontecem no barco. Os milagres acontecem nas águas. E para chegar às águas, é preciso sair do barco nos 10 segundos em que a voz de Deus diz: vem. Qual é o seu barco hoje? Qual é o lugar de falsa segurança que você está habitando enquanto eu te chamo para algo maior? Qual é a zona de conforto que parece segura, mas que, na verdade, está te impedindo de viver o propósito para o qual eu te criei? Qual é a decisão que você tem adiado? O passo de fé que você sabe que precisa dar, mas que o medo continua vencendo toda vez que você chega à beira daqueles 10 segundos? Você ficou neste vídeo até este ponto. Isso não é pequeno. Significa que há algo vivo dentro de você. Uma faísca, uma chama, um anseio por mais. Um anseio por viver de verdade, por encontrar a identidade real, por fechar as portas que estavam abertas, por se ver pelo espelho certo, por habitar plenamente a vida que eu planejei para você. Essa faísca sou eu acendendo. Esse anseio é o chamado me dando forma dentro do teu coração. E agora chegamos aos seus 10 segundos. Agora, aqui, neste momento exato, enquanto você lê ou ouve estas palavras. Antes que o automático diga, já vi isso antes, é só mais um vídeo, a vida continua do mesmo jeito. Antes que o inimigo ative o ceticismo, o cansaço, a lembrança das vezes em que você tentou e pareceu não dar certo. Esses são os seus 10 segundos. E a decisão que está disponível para você neles é simples, mas profunda. Você vai continuar deixando o inimigo escrever a narrativa da sua vida? Ou vai decidir, a partir de agora, que a narrativa é minha, que o espelho pelo qual você se enxerga é a minha palavra, que a identidade que você carrega é a que eu te dei, que a casa em que você vive é território consagrado ao Senhor, que cada manhã começa com uma declaração de filho amado e não com a crítica do adversário? Quero que você faça uma coisa agora mesmo. Se você tem um espelho perto de onde está, e provavelmente tem, quero que você vá até ele. Se estiver num lugar onde não pode fazer isso agora, guarda para quando puder, mas vai até o espelho, olha nos teus próprios olhos e diz em voz alta para o ser humano que está te olhando de volta. Esse ser humano que carregou tanto, que lutou tanto, que chegou cansado em tantas noites e acordou pesado em tantas manhãs, diz para ele, você é amado por Deus, você tem propósito, você é mais forte do que pensa. Você não está sozinho. O Senhor vai te levar onde precisa chegar. Eu acredito em você porque Deus acredita em você. Fala isso com os olhos nos teus próprios olhos. Com a voz que sair, pode ser trêmula, pode ser emocionada, pode ser baixa, pode ser com lágrimas. Não importa como sair, importa que saia, porque naquele momento você estará fazendo algo que o inimigo trabalhou anos para impedir. Você estará olhando para o espelho e enxergando um filho de Deus no lugar de tudo que as vozes das trevas plantaram. E isso, meu amado filho, minha amada filha, é o começo de tudo. O começo de um novo relacionamento com a tua própria imagem. O começo de uma casa espiritualmente limpa e protegida. O começo de um sono sem a opressão noturna. O começo de manhãs com declarações em vez de derrotas. O começo de uma vida vivida da identidade real, não da identidade que o adversário fabricou.
Agora vai. Não existe, ainda não estou pronto. Não existe quando a situação melhorar. Não existe, primeiro preciso resolver aquilo. A fé não espera circunstâncias perfeitas, porque se esperasse, nunca agiria. A fé age no meio da imperfeição, no meio da dúvida, no meio do cansaço, no meio de tudo que ainda não está resolvido. Vai e unge a tua casa hoje, com oração, com azeite, com declaração, com fé. Vai e decreta sobre cada cômodo. Abre a boca e fala: este lugar pertence ao Senhor. Vai e consagra os espelhos da tua casa, não com ritual, mas com palavra e fé. Vai e ora antes de dormir esta noite, não porque você tem obrigação religiosa, mas porque você é filho e filhos conversam com o Pai. Vai e amanhã pela manhã, quando passar diante do espelho, para, respira e declara quem você é. Esses não são atos de super-heróis espirituais, são atos de filhos que decidiram levar a sério o que é seu por direito. São atos que estão ao seu alcance. Agora, hoje, exatamente como você está, e eu estarei com você. Em cada oração murmurada no cansaço, em cada declaração falada com a voz trêmula, em cada passo dado no escuro, sem ver o chão à frente. Em cada manhã em que você escolher o espelho certo, no lugar do reflexo falso que o inimigo oferece. Eu sou o Deus que não abandona, o Deus que sustenta, o Deus que guia pelo caminho, mesmo quando o caminho parece impossível. O Deus que fez o mar abrir, que fez o fogo não queimar, que fez o leão não tocar, que fez o morto levantar e que está disponível para fazer na tua vida o que só eu posso fazer. Confia em mim, com tudo. Com cada parte que ainda está quebrada, com cada área que ainda está bagunçada, com cada dúvida que ainda pulsa, com cada medo que ainda sussurra. Traz tudo isso e deposita a meus pés, porque eu sou capaz de carregar o que você não consegue mais carregar sozinho. Eu te amo profundamente, completamente, para sempre. E os teus próximos 10 segundos começam agora. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.